Galera, domingão. E pra quem achou que não ia ter vídeo aqui no canal, se enganou, tá? Tudo bem que eu tô mais cansado que o pente da Maria Bethânia, mas eu tô aqui pra fazer valer, né? Os conteúdos aqui pra vocês, algumas notícias aqui importantes pra eu trazer em relação ao Sport Clube Vitória. Tem jogador que já tava praticamente fechado. Vitória já tinha acertado tudo com a equipe, com o clube, detentora do passe do jogador. Mas aí, de última hora, eis que o jogador fez algumas exigências. E aí, a negociação emperrou. Você vai saber que jogador é esse e você vai saber que entrave é esse, né? Ainda rolou uma outra equipe que está interessada nesse jogador, aí pronto, ferrou de vez. Você vai saber os detalhes dessa negociação. A gente vai falar, gente, a respeito também de uma contratação que já foi oficializada e eu tô vendo muito torcedor do Vitória não tão satisfeito com essa contratação. Mas calma, a gente vai falar a respeito desse jogador, tá? Inclusive o seu ex-clube que o ofereceu ao Vitória já fez uma nota oficial em relação à saída dele, então não tem mais esse negócio, o jogador não vem. Então já foi anunciado já que ele vai ser realmente um reforço do Vitória. E eu gosto desse nome, apesar da maioria dos torcedores não gostar, tá? A gente vai falar um pouco de mercadão da bola, de alguns jogadores que estão praticamente livres no mercado, que podem sim ser possíveis reforços do Vitória. A gente vai discutir sobre isso, tá? A gente vai falar também do presidente do Fortaleza, que falou e depois... Tudo isso ainda neste vídeo. Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está sintonizado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Certo, gente? Antes da gente ir para os assuntos principais do vídeo, eu vou te pedir uma moral que eu sei que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda a turbinar o vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Eu sou o Lúcio e você está no canal Geração Colossal, a casa de todo torcedor do Sport Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Vamos lá, família, começar o vídeo aqui com assuntos aleatórios, né, em relação ao mercado da bola, em relação a assuntos de outros rivais do nosso time, tá? Vamos lá, né, falar a respeito do Sport, que está disponibilizando alguns jogadores que não vão contar, não por qualidade técnica, porque eu acho que o Sport precisa do maior número de reforços para essa temporada. Vive um momento ruim, mas sim, diga-se de passagem, por salário, por condições de não manter esses jogadores numa Série B. Vamos ver aqui a lista de jogadores. Aqui, ó, jogadores fora dos planos do Sport para a próxima temporada. Aqui, João Silva, que é zagueiro português. Sérgio Oliveira, volante português. Rodrigo Atencio, meia argentino. E Colo Ramírez, atacante uruguaio. Aí, ó, 4 gringos aí que o Sport não vai contar para a próxima temporada. Alguns desses jogadores você acha interessante para estar reforçando Vitória? Quero saber a sua opinião, certo? Fica aí a sugestão. Vamos lá, falar do Flamengo, tá? Olha só, Felipe Luiz fez uma pedida altíssima ao Flamengo. Vamos ver aqui? Felipe Luiz pede salário de 2,7 milhões por mês, livre de impostos para toda a comissão técnica, além de bônus por títulos. Gente, o cara tá pedindo 33 milhões de reais por ano para continuar no Flamengo. É muito até para os padrões do Flamengo, né, gente? Vamos lá. O clube carioca não topa renovar nessas condições. E o português Arthur Jorge, do Al Rayyan, surge como plano B. Provavelmente, se não entrar em um acordo aí, gente, o Felipe Luiz não vai continuar no Flamengo. Pedida altíssima, né? Para um
técnico que ainda está em ascensão, ainda está em evolução. Tudo bem, ele ganhou tudo que poderia ganhar esse ano com o Flamengo. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, aí é problema deles. Vamos lá, aqui sim, acho que interessa diretamente ao Sport Clube Vitória. Vamos lá, Marcelo Paes deixa o Fortaleza e será executivo de futebol do Corinthians. Engraçado, né, velho? Anteontem o cara deu uma entrevista no podcast, todo falastrão, falando que vamos subir juntos, isso e aquilo. Falou ainda como o CEO do Fortaleza e um dia depois o cara me apronta essa. Falou que meio que desdenhou do Vitória, da oferta do Vitória, falou que não tinha nada, falou que era mixaria 10 milhões, e aí logo em seguida veio a informação de que o próprio Fortaleza estaria negociando os próprios 10 milhões com o jogador, com a equipe da China. Cara, tá tudo bagunçado lá no Fortaleza também. Aí o cara deixa de ser patrão para ser funcionário. Deixou de ser o CEO e presidente, chefe do Fortaleza, para ir ser pau mandado lá no Corinthians. Se as coisas não derem certo lá, o bicho pega. É questão de 2 meses aí para mandar ele embora. Tá pensando que é brincadeira? Tá pensando que a pressão de um Fortaleza é a pressão do Corinthians? Enfim, problema é dele. Agora, gente, eu fico pensando, reflexivo aqui. Será que essa saída de Marcelo Paes é benéfica ou não para o Vitória em relação a contratações? Quero saber a sua opinião. Agora vamos falar de contratações, que finalmente o Vitória oficializou mais uma contratação. Estou falando do lateral direito, Mateuzinho. Até o próprio Cuiabá fez uma nota oficial, né, em relação a isso. Vamos ver aqui a nota do Cuiabá. O Cuiabá Esporte Clube informa que negociou os direitos federativos do atleta Mateuzinho e 50% dos direitos econômicos com o Esporte Clube Vitória, com opção de compra de mais 10%. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. Aí, gente, a nota oficial do Cuiabá, né, já divulgando a saída do lateral Mateuzinho para o Vitória. E eu tô vendo um movimento da torcida do Vitória negativo em relação a esse jogador. Mas, gente, antes da gente criticar pelo cara estar numa Série B, a gente tem que ver como é que foi a temporada dele. Não fazer só julgamentos porque o cara estava jogando uma Série B. Às vezes o cara tá no lugar errado. Mas se você for olhar as funções, as características, o cara é um bom jogador, é um jogador interessante. Ele foi o melhor lateral direito da Série B. Será que o melhor lateral direito da Série B não merece jogar uma Série A? Aí eu tô vendo muito preconceito, gente. Quantos achados o Vitória já teve? Mateuzinho veio de um Ipiranga de Erechim, que jogava a 3ª divisão na época. Veio, fez valer, jogou muito. Hoje é um dos pilares do nosso time. Oswaldo veio do CSA, que foi rebaixado na época também. E muitos outros. Então a gente não pode julgar por os caras que estão jogando na Série B. Vi muita gente julgando o Kaique Gonçalves também, pelo fato dele ter sido rebaixado com Juventude. Se você acha que o Vitória tem condições de trazer um jogador que é titular do Palmeiras, que é titular do Botafogo, então você não condiz com a realidade do clube. Você não está vivenciando o que é que está acontecendo no Vitória. Então, gente, vamos aguardar. Tudo bem que existe uma disparidade imensa entre uma Série B e uma Série A, mas eu vou preferir aguardar ver o jogador atuar. Claro que se a gente for comparar o peso da camisa do Vitória e o peso da camisa do Cuiabá, são diferentes. É muito diferente. O peso da camisa do Vitória é muito maior do que o do Cuiabá. Isso pode fazer diferença também. Mas o Vitória tem uma sinergia, cara. Essa torcida abraça tanto os jogadores que dão raça, que jogam bem, que eu prefiro aguardar para ver se o cara vai se adaptar e se vai demonstrar o seu bom futebol que já demonstrou nesse ano no Cuiabá. Certo? É a minha opinião. Quero saber a sua opinião em relação a essa contratação. Agora, para finalizar, vamos aqui para o grande finale do vídeo. E eu quero comentar aqui algo muito polêmico e importante em relação ao lateral esquerdo Ramon. Porque ontem eu trouxe uma informação que foi vinculada pelo próprio Vender Casagrande, que é um jornalista muito influente em relação a informações do futebol, e também outros portais, grandes portais, que deram como Ramon já fechado, comprado pelo Vitória. Mas depois veio atualizações à tona e informações em relação ao próprio empresário que desmentiu essa informação. E pelo que eu fiquei sabendo, o Vitória entrou sim em um acordo com o Internacional, mas não entrou em um acordo com o jogador.
porque o jogador está querendo, né, alterações no seu salário. A oferta que foi feita pelo seu salário não agradou ao jogador e aos seus representantes. Ramon tá achando que é craque, velho. O Vitória tá dando ousadia a esses caras. Foi uma polêmica, foi uma novela para renovar com o Eric. Tá sendo uma novela para renovar com o Thiago Couto. Foi uma novela para renovar com o Baralhas. Agora Ramon, ele tinha que ter gratidão pelo Vitória, que conseguiu, sim, fazer com que ele recuperasse o seu futebol. Agora tá esse impasse. E quando eu critico, tem gente que não gosta. Pelo amor de Deus. Agora surgiu uma outra equipe interessada no jogador. Vamos ver a informação aqui primeiro, para depois dizer que eu estou inventando coisa. Vamos ver a informação aqui, ó. O futuro do lateral direito, do lateral esquerdo, aqui está direito, mas está errado, tá, gente? O futuro do lateral esquerdo Ramon, no Vitória, ainda permanece em aberto e envolve diferentes possibilidades para a temporada 2026. De acordo com a apuração do Bahia Notícias, a diretoria rubro-negra sinalizou interesse em exercer a cláusula de compra do jogador. Mas a pedida salarial tem sido o principal entrave para a conclusão do negócio. Além da questão financeira, outro fator que pode dificultar a chegada de Ramon no Leão da Barra é o interesse do Botafogo em adquirir o atleta. A reportagem apurou que o clube carioca já havia manifestado interesse no lateral antes mesmo de sua chegada ao Internacional, atual detentor de seus direitos econômicos. Aí, gente, final de ano, o jogador tá querendo seus melhores contratos, querendo suas melhores vitrines, e aí tá nesse impasse. Se eu fosse Vitória, eu já estaria aí procurando, sinceramente, um outro lateral esquerdo, porque vai entrar em leilão com o Botafogo vai oferecer um salário maior, a Vitória vai tentar entrar em leilão. Não vale a pena, velho. Não vale a pena, na minha humilde opinião. Eu tenho o direito de opinar, assim como você também tem seu direito de opinar aí nos comentários. Mas, cara, não é o Vitória que precisa de Ramon, é Ramon que precisa do Vitória. Tá? É o que eu penso, é a minha opinião, é forte, é um jogador que ajudou, foi importante na reta final, mas vamos botar na balança aqui, quem foi mais importante? O Vitória na carreira de Ramon ou Ramon na temporada do Vitória? Hein? Vamos botar aqui na balança. E aí, eu deixo que vocês deixem a sua opinião final em relação a isso. Quero saber a sua opinião, não só em relação a Ramon, mas também em relação ao outro lateral direito, Mateuzinho. Você já pesquisou, né? Eu posso até trazer um material mais a fundo em relação a esse jogador, para quem está em dúvida, para ver se é um jogador que vai sim ser um reforço ou se vai ser apenas um atleta que vai vir jogar aqui por uma passagem nessa temporada que vem, tá? Mas comenta também sobre todos os assuntos que eu te falei aqui neste vídeo. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!